Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, editora Autografia. Bem, hoje eu vim trazer uma mensagem aqui a respeito da pedra fundamental, uma passagem que poucos compreendem, só os espirituais. Mas você que não é espiritual, eu te aconselho você orar e pedir para Deus abrir sua mente referente a isso. Isso não é da noite para o dia, tá? Deus pode levar muito tempo para te responder, pode ser. Não vou dizer que Ele não te responda, Ele pode estar te respondendo agora, através de mim ou através de um louvor, através até de outra pessoa que venha te passar essa mensagem verdadeira que muitos têm o conhecimento dela, mas não gostam de comentar, inclusive muitos líderes cristãos, né? Para quem me conhece sabe que eu sou pastor há muito tempo. Eu tenho inúmeros vídeos aí, tanto no YouTube como em outros canais meus, no canal Douglas Cavalcante, no canal Projeto Vitória Cristina, aonde eu mostro, eu pregando nas igrejas, sou fundador de igreja, eu tenho documentos, né? Ao longo dos anos as pessoas me conhecem, sabem que eu fundei rádios, desenvolvi trabalho em vários ministérios, ajudei e ajudo até hoje. Mas eu tenho que passar a verdade também, não posso omitir. A verdade eu não posso omitir, né? A gente tem que passar. Em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, você pode conferir aí. Eu estou aqui com a minha Bíblia, na minha mão. Pois também eu te digo, Jesus disse a Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, pois também será ligado nos céus. E o que desligares na terra, também será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Aí você para analisar agora comigo, vamos lá. Nós temos que ler a palavra de Deus e procurar fazer uma análise dentro de uma lógica e que tenha sentido. Jesus ele fala aqui para Pedro que sobre ele edifica a igreja dele. Olha só, presta atenção, né? Jesus ele fala para Pedro que ele edifica sobre Pedro a igreja dele. Aí agora vem a pergunta. Eu gostaria que você me mostrasse dentro dos evangelhos aonde Jesus fundou um templo, uma igreja feita por mãos humanas. Aonde Jesus fundou a igreja feita por mãos humanas? Procura aí no evangelho aí. Enquanto isso, eu estou procurando aqui. Vamos lá. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Existem inúmeros sites que falam bem claro. Quem é a igreja? Estou vendo aqui, existem vários sites e blogs que mostram claramente. Peguei de um site aqui de questionamento. O nome desse site é de questionamento. É o www.questions.org, né? Aqui no site diz: hoje em dia, muitas pessoas entendem que a igreja, como um prédio, é a igreja. Esta não é a compreensão bíblica da igreja. A palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que é definida como uma assembleia, ou os que foram chamados.
O significado primário de igreja não é de um prédio, mas de pessoas. Quem é a igreja? A igreja somos nós, de pessoas. Pedro, ele fala, eu vou procurar aqui. Então, nesse site já deixou claro. Só que esse é um site de vários que fala a mesma coisa, que nós somos a igreja. Deus não habita. É bom a gente pesquisar junto, né, pessoal? Em templos, Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que... Olha o que o apóstolo Pedro fala. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos lá, Atos 17, 24 e 25. Vou abrir aqui agora, Atos 17, 24. Nem tampouco é servido de homens, por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Jesus fala para Pedro, sobre você eu coloco a minha pedra fundamental. Que igreja Jesus estava mandando Pedro fundar? Se Jesus mesmo não fundou a igreja, feito por mãos humanas, como Pedro fala. Vamos raciocinar, pessoal? Vamos raciocinar, meus irmãos? Que igreja é essa, então, que Jesus está falando? A igreja que Jesus está falando é a igreja que Jesus sempre atuou, irmãos. Qual foi a igreja que Jesus sempre atuou? Jesus se reunia nas praças, ali estava a igreja. Vê aí, está na Bíblia. Jesus se reunia na casa dos pecadores, Zaqueu, Mateus. Jesus se ofereceu. Jesus nem esperou convidar, ele se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu e de Mateus. Ali estavam os apóstolos e todos, ali estava a igreja. E ali Jesus instruindo, falando sobre o evangelho, que é o quê? Perdoar, respeitar um ao outro, ajudar. O irmão está precisando disso, meu vizinho está precisando daquilo, acabou o gás do fulano, ciclano corre o risco de cortar a luz, que não, falta de pagamento, está desempregado. Então vamos se reunir, os irmãos que têm a mesma consciência, se levanta um líder, ou uma líder, uma mulher, um homem, que com aquele propósito vai ajudar. Existem vários lugares que trabalham assim. Essa é a igreja, irmãos. Deus não habita em... Pedro falou isso porque Jesus já tinha ensinado a ele. Mas por que então Pedro não fundou igreja? Jesus já tinha fundado, tinha passado para ele a visão. A questão é que com o decorrer do tempo, muitos daqueles alunos, aprendizes da palavra de Deus, foram saindo do foco de igreja espiritual para a igreja financeira. A igreja ela é espiritual, porque o próprio Jesus que fala, irmãos? Não ajunte tesouro na terra. Em outras palavras, não se apega às coisas da terra, se apega às coisas dos céus. As coisas espirituais. Se apega às coisas de Deus. E muitas das vezes, o que tem acontecido? As pessoas se apegam às coisas da terra, a maioria. E muitos líderes que perderam a visão, que um dia eram trabalhadores, como eu, sou porteiro, e foram assumir uma igreja e viram que aquela igreja lhe daria uma renda. No início a intenção foi até boa, mas depois daquele um salário foi para 2, 3, 4. Hoje tem líder aí que ganha 10 salários sem necessidade. Às vezes tem um filho, ou 2, ou 3. Para que 10 salários, irmãos? Hoje o salário está aí 800 e poucos reais, 8.000 reais. Não precisa de um pastor ganhar isso tudo. É ganhar o suficiente. O necessário é, mas coloca o filho no colégio público. Mas
Irmãos, você quando assumir, então vai arrumar um emprego. Levanta lideranças e compartilha, porque você não é o dono da igreja. Então, quando Jesus ele fala a Pedro a respeito... Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmão? Porque hoje eu tive um arrebatamento em espírito. Agora, dormindo, que eu trabalho à noite, chego do dia e durmo à tarde. Eu tive agora um arrebatamento em espírito, que em outras religiões e a ciência e filosofias se dá o nome de desdobramento. Eles entendem que arrebatamento é quando o espírito é retirado direto da terra, né? Eles dizem que o espírito se desdobra e vai aos céus. Eu estava num lugar muito maravilhoso de paz, né, no mundo espiritual, e ali haviam vários homens que estavam me instruindo sobre isso e falaram comigo, ó, falaram lucidamente. Os meus arrebatamentos são lúcidos. Você, quando voltar, você grava e anuncia ao povo a verdade. Então a verdade é essa. E depois eu encontrei inúmeros vídeos igual o meu, de homens que não só tiveram a revelação direta, mas indiretamente também, lendo a Bíblia, entenderam por que Jesus não fundou templos feitos por mãos humanas. Jesus tinha uma multidão atrás dele, ele poderia abrir filiais, congregações, irmão. Jesus é o mestre, irmãos. Ele é o governador, ele é o rei. Nós somos ovelhas. Até líderes espirituais aí, pastores como eu, são ovelhas. Então eu não posso omitir a verdade. Tem gente que se eu for comentar o assunto, eu até acredito que isso daí vai ter gente falando num vídeo, de repente vai estar postando aí no vídeo aí. Agora que o senhor descobriu isso? Agora. Já tem um tempo que eu já vim investigando, só que agora foi forte. A experiência que eu vivi foi forte. Então, meu amado, minha amada, Deus, Jesus, ele deixou claro isso. É por isso que ele não fundou igrejas físicas. E Pedro, quando levantou o templo, a Bíblia diz que ele se reunia no templo da época. A Bíblia não diz que ele levantou um templo. E outro detalhe, Jesus, quando fala a eles, ir de pregar o evangelho de Jesus, será que Jesus esqueceu de falar ir de fundar igrejas? Sai. Será que esqueceu? Pô, o mestre ia esquecer disso? Ele veio a esse mundo com um propósito, com esse propósito de anunciar o evangelho de jeito nenhum. Irmão. A lei do evangelho é livre. A lei do evangelho é liberdade, irmão. Nós somos a igreja. Tá? Eu não quero fazer um vídeo muito grande. Estou tentando fazer tudo para fazer vídeo grande, mas é difícil, porque tem muita informação. Vamos lá ver o que Paulo fala. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre essas coisas, né? E vamos ver o que Paulo fala aqui. Paulo. Igreja em casa. Hoje, irmão, ninguém pode ter desculpa em dizer não há nada em oculto que não venha ser revelado, né? A Bíblia fala isso, né? Não há nada em oculto que venha ser revelado. Encontrei um site aqui, um blog. A igreja de Atos, né? Segundo o capítulo 2 do livro de Atos, a igreja se reunia em casa. 120 pessoas receberam o Espírito Santo quando estavam numa casa. Atos 8:3 diz: Saulo perseguia a igreja
entrando nas casas. Atos 9:11 fala: Saulo estava na casa de Judas. Atos capítulo 11 relata sobre a ida de Pedro à casa de Cornélio. Atos 12:12, novamente nas casas aconteceram as reuniões de oração. Atos 16:15, Paulo é convencido e ia até a casa de Lídia e sua família. Atos 16:34, a casa e família do carcereiro são visitados pelo Senhor Jesus, né? Tem outras passagens também. Tem outros sites. Você botar a igreja em casa, existem inúmeras referências. Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso. Mas não pode se reunir no templo? A questão não é essa. No templo feito por mãos humanas, a questão não é essa, irmãos. O que eu estou falando aqui para vocês é o que está na Bíblia. A questão é que o homem não tem condição de se reunir em templos feitos por mãos humanas. De 1 milhão você tira um que procede da forma correta. De 1 milhão você tira um que procede da forma correta. Primeiro, Jesus não pediu dízimo. Jesus não pedia dízimo. Os apóstolos você não vai encontrar no Novo Testamento que pediu dízimo. O dízimo é judaico. Ah, mas o senhor não estuda judaísmo? Eu estudo de judaísmo, mas não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. E até mesmo porque eu estou na época da graça. Eu não estou na época da lei. A época da lei era uma coisa, a época da graça é outra. E outra, o dízimo era para os judeus. Eu não sou judeu, eu sou gentio. Um dia desse eu vi um pastor falando sobre isso. Então o que eu quero falar com vocês, junto com você que está participando comigo desse vídeo, para você pesquisar, você vai ver, tá? Você vai analisar e vai entender que a igreja somos nós. Por isso que Pedro falou, e não só Pedro, Paulo também fala. Deixa claro que nós somos a igreja de Cristo. Quando nós se reunimos, nós formamos o quê? Uma assembleia de igrejas. Várias igrejas se reunindo. Com o propósito de orar, de adorar o Senhor, de buscar, de compartilhar tudo em comum. Em comum é isso, o irmão está precisando, o outro está precisando. Vamos ajudar isso, vamos ajudar aquilo. Então eu quero passar essa mensagem para você pesquisar também, tá? Hoje eu sou livre, graças a Deus, com a minha esposa. Temos vivido muito melhor do que antes. Tenho 2 filhos nos céus, né? Que foi recente, foi em 2015 agora. Um em 2013 e outro em 2015. Estamos em 2018. Mas Deus tem nos estruturado porque eu tenho perguntado a Deus junto com a minha esposa para que Ele nos revele a verdade, o que aconteceu, né? O porquê de ter acontecido isso conosco. E aí Deus me mostrou, e mostrou também, eu falei com a minha esposa, me mostrou que Ele precisava que nós estivéssemos livres para poder começar a ter essa liberdade e mostrar a mensagem. E Deus usou ainda a nossa filha antes dela ir, até depois que ela foi, para nos mostrar a verdade, nos trazer a mensagem dentro da palavra dele com lógica e sentido. Como o arrebatamento mesmo, que já arrebentei, não vou dizer arrebentar, que é uma linguagem muito feia, né? Mas vamos se dizer, eu já desarticulei ou desmontei toda essa teoria de teólogos aí dizendo que Jesus vai voltar e vai levar o corpo físico, tudo mentira. Mostrei a eles, a maioria concordou e o que não concordou se calou, não falou porque não tinha como provar o contrário. Eu tenho vídeos que falam, eu de pedacinho em pedacinho, e tem um que eu falo completo, tem outro que eu estou preparando, que eu vou trazer uma mensagem mais profunda ainda. Então, meu amado, minha amada, a igreja somos nós, tá? Nada te impede você ir lá no templo feito por mãos humanas. Mas entenda que existem pessoas que estão em casa, são livres, como eu e minha esposa, a gente vive bem, a gente prospera, tá? Esse negócio de dizer, o senhor não dá o dízimo, eu dou o meu dízimo da minha forma, eu sempre ajudo alguém com uma cesta básica. Quando tem que comprar um gás, eu compro, pago uma conta de luz de alguém que tem uma necessidade, eu estou sempre ajudando, eu e minha esposa. A gente ajuda agências missionárias, tem missionários essa hora, eu estou aqui e você está aí assistindo o vídeo, tem missionário essa hora, está morrendo lá no campo para levar a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus. E muitos deles não têm assim igreja não. Existem agências que mantêm missionários que não têm igreja. Eles levantam uma igreja, o importante de levantar a igreja é esse.
para que seja pregado o evangelho. Mas só que não pode se perder a essência. Por exemplo, eu começo a fazer uma reunião aqui em casa, eu não poderia fazer reunião aqui em casa, fundei igrejas, rádios comunitárias. Eu tenho tanto o dom da palavra, como eu também sou criativo, sei implantar trabalhos. Trabalhei para o governo, ajudando lá, deputado lá na época. Criei vários projetos que deram certo. Ajudei inúmeras pessoas. Eu tenho depoimentos de pessoas que me mandaram cartas. Eu tenho coisa aqui documentada na minha casa. Meu arquivo lotado ali de eventos gigantescos que eu fiz para atender 5.000, 4.000 pessoas em comunidades, ações sociais e etc. Só que com o passar do tempo, eu fui cobrando a Deus assim, eu quero conhecer seus mistérios, eu quero saber da verdade, que eu estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Eu poderia então chegar e fazer um trabalho aqui em casa, não poderia fazer um trabalho aqui em casa? Porque Jesus colocou sobre a pedra fundamental, que é a palavra, e o próprio Jesus me revelou a pedra fundamental, que é essa. Nós somos a igreja. Por isso que ele não fundou templos, né? Templos físicos. A igreja é o quê? Nós, esse corpo de carne, não, irmãos, é outro detalhe. Nós somos o corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44. Paulo fala que assim como há corpo físico, há o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual é a igreja de Cristo. Então, ele fala conosco, ele nos usa. Mas não é proibido de você participar. Só que eu quero dizer que também não é proibido você... Não existe desigrejada, mentira. Esse negócio falam por aí, desigrejar, mentira. Nós somos a igreja, não existe desigrejada. Ah, fulano de tal não está frequentando tal lugar. Irmãos, eu não frequento já há um bom tempo, há anos já com a minha esposa, a gente prospera, a gente abençoa as pessoas, a gente ajuda as pessoas e nós somos abençoados. Não tem aqui demônio cortador, nada disso não, na minha vida não. Porque eu utilizo o meu dízimo para abençoar as pessoas. Eu faço investimento também em eventos, trabalhos para ajudar o próximo. Né? E entre as coisas aí, e Deus continua nos abençoando. O que eu quero dizer é que nós não podemos perder a comunhão, estar sempre visitando os irmãos, fazendo o que Jesus fazia. É só seguir os passos do Mestre. Andar com integridade, que é fundamental, porque tem gente que está lá dentro da igreja feito por mãos humanas, mas é uma pessoa que é 7-1 armadura, às vezes até pega no microfone, revela e tudo, roda e tudo, mas está com a vida toda errada, tem gatonete dentro de casa, e isso e aquilo, e aí, de que adianta? Não adianta de nada, irmãos. Então nós temos que viver como a igreja, dar um bom testemunho. Jesus habita em nós, no nosso corpo espiritual. Habita dentro de nós. O corpo espiritual está acoplado a esse corpo físico. Quando eu tive o arrebatamento, eu vi isso tudo. Deus me mostrou e a minha filha estava junto de mim, que já tinha partido. Estava toda de branco e me mostrou isso tudo, junto comigo. Tá, pessoal? Então, é a palavra de Deus que diz ali, vai lá a fundo que está bem claro, tá? E ela, quando eu vi ela igual os apóstolos viram Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Eu vi ela igualzinho. Ela toda transfigurada, feliz da vida, muito feliz, com um sorriso lindo, né? E séria também, ela tinha o hábito, quando estava no corpo físico, de ser séria. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês.